nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Senhor, queremos abrir os nossos corações, Senhor, pô-los diante de Ti, no altar da Tua graça, Senhor, para que Tu, na Tua eterna, Senhor, ampla, Senhor, inexplicável graça e misericórdia, Senhor, venhas, Senhor, tocar as nossas vidas e que nós não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos, Senhor. Senhor, possamos sair transformados, Senhor, possamos sair com vigor, Senhor, possamos sair, Senhor, cheios de Ti, Senhor, com o desejo de querer e fazer por meio do Teu Espírito, Senhor, e na Tua graça, a obra à qual Tu nos chamaste, Senhor, e Tu nos encomendaste, Senhor, sabendo, meu Deus, que mediante a Tua graça, muitos ainda hão de ser salvos, Senhor, porquanto, Senhor, Te aprove chamar-nos Teus filhos. Assim, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e louvor seja sempre dado ao nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome. Amém e amém. Amém. Podemos então sentar-nos, não tomar o assento porque ainda não há uma fórmula física para o tomar. E queria compartilhar convosco algumas coisas e também passo àqueles que conhecem e, pessoalmente e têm algum tipo de amizade com o pastor Luís Brito, trazer cumprimentos dele. Alguns de vocês sabem, eu estive com ele 3 dias. É sempre bom para uma pessoa que está no Outback, no outro lado do mundo, receber uma visita, que muitas das vezes está largos anos. A última vez teve praticamente 10 anos sem receber uma visita, desta vez foram só 3 anos, sem receber a visita de ninguém. E recebeu uma visita e vai receber também outra visita prontamente, graças a Deus. E é sempre revigorante. É sempre revigorante quando estás no campo missionário, em países que definitivamente são um pouco complexos para desenvolver o ministério, receberes a visita de alguém com o qual possas compartilhar o teu coração e com o qual possas orar e com o qual possas receber uma palavra de encorajamento. Assim que trago-vos saudações e também, de alguma forma, ele tem sempre uma lembrança da nação e de nós e teria também muito gosto de poder estar aqui algumas vezes, mas está longe, mas tem-nos no seu coração. E seguindo com a palavra do Senhor, o título da mensagem é uma pergunta com uma exclamação, e quero começar por fazer essa pergunta com essa exclamação: será que pode Jesus fazer todas as coisas em ti? Simplesmente quero que fiques com essa pergunta e provavelmente que a palavra de Deus nos possa responder a essa pergunta. E queria introduzir antes, só quero ler uma escritura que é uma demonstração por parte do Espírito Santo ao povo de Israel, que é para mim intemporal, que se enquadra perfeitamente nos tempos nos quais vivemos, através do profeta Isaías, que vem transcrito no primeiro capítulo do profeta Isaías. Ele não tem um apontamento lá atrás, vou somente lê-la, não quero que tu abras a Bíblia, provavelmente conheces-a. Se não conheces, podes tomar nota e podes lê-la mais à frente. A partir no capítulo 1, a partir do verso 10 ao 18, diz: príncipes de Sodoma, ouvi a palavra do Senhor, escutai a lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra. Quando nós lemos isto, me dirás: não, irmão, esta palavra é para Sodoma e Gomorra. Não, esta palavra era para o povo de Israel, era para o povo escolhido por Deus, e o Espírito Santo
inspirava a Isaías a dizer isto desta forma para que espelhasse o comportamento de Israel tal e qual como se fosse Sodoma e Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, fartos todos os holocaustos e de carneiros, da gordura de animais cevados, não quero sangue de bezerros, nem de ovelhas, nem de bodes. Quem demandou isto das vossas mãos, quando viessem a vos apresentar diante de mim para pisar os meus átrios? Quem é que vos pediu este tipo de sacrifícios? Quem demandou isto das vossas mãos? Era a pergunta que fazia o Espírito Santo. Porquê fazeis estas coisas? Porquê fazeis estes sacrifícios? Sou eu que vos peço estas coisas? Não me tragam mais as vossas vãs ofertas, o incenso já me é de abominação, as luas novas, os sábados, o convocar das assembleias, não as posso suportar mais, são iniquidades as vossas solenidades, ou as vossas festas solenes, dependendo das versões bíblicas que tenhais. As vossas luas novas, as vossas solenidades, têm aborrecido a minha alma, são-me já pesadas, já estou cansadas de as levar. A palavra hebraica de aborrecido é laá, que significa estar aborrecido, fatigado. Significa, mais além em diferentes adjetivos, ter aversão, já estar molesto. Já estou molesto com aquilo que vocês fazem. Quando estendeis as vossas mãos, eu esconderei de vós os meus olhos, mesmo que as multiplicações das vossas orações eu não as ouvirei, pois tendes enchido de sangue as vossas mãos. Muita religiosidade, muito festejo, muito cumprir de todo o tipo das 9 festas judias que estavam instituídas segundo a Torá, mas Deus estava cansado. Lavai-vos e purificai-vos, no verso 16, e tirai a iniquidade das vossas obras diante dos meus olhos, deixai de fazer o mal. Lavai-vos e purificai-vos, deixai de fazer o mal, tirai a iniquidade, tirai daquilo que vocês fazeis o que há de iníquo no fazer, na forma de fazer. Não era a obra em si, senão que era a forma como se fazia a obra. Não era o que se estava a fazer, senão era a forma em como o faziam. A origem do porquê faziam, a motivação do que os levava a fazer. Aprendei a praticar o bem, procurai aquilo que é justo, restituí ao ofendido, ouçam o direito do órfão, amparem as viúdas. Então diz o Senhor no verso 18, então vinde, diz o Senhor, vinde a mim e argui-me, ainda que os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos, e se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém? Então se houver uma mudança, então todas as vossas iniquidades serão borradas, serão transformadas. E no verso 19, vamos ler mais 2 versículos, por favor. Se quiserdes, se desejares, se vocês querem, e obedeceres, comereis então o bem desta terra. E no verso 20, e se não quiserdes e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o tem dito. Amém? Ok. Simplesmente é uma plataforma de introdução, não quero ir mais além e profundizar nestes versos, e espero que vás entender o conteúdo da mensagem. A pergunta é, pode fazer Jesus todas as coisas em ti? Ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vivemos em tempos que são muito semelhantes aos tempos nos quais vivia o povo de Israel naquela altura. Cada vez mais, por todos os lados, onde ainda é permitida aquilo que se diz a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa, temos o privilégio ainda de realizar algumas campanhas no nome de Jesus Cristo, tal como realizámos ontem. Temos ainda a liberdade de reunir-nos, congregar-nos em salas, publicamente, que estão com sinais de igrejas, que são igrejas, as igrejas ou a Igreja Universal de Jesus, em grande parte ainda, ou em muitos, por assim dizer, países do mundo. Sim,
Mas na realidade continua a ter, por assim dizer, a haver sempre a mesma pergunta que se põe aqui. Qual é que é o conteúdo do porquê se faz e como é que se encontra na realidade, como é que nós nos apresentamos diante do Senhor? E será que nós temos este tipo de pergunta? Será que Jesus pode realmente fazer todas as coisas em nós? Porque grande parte das vezes nós assumimos sim que Jesus pode fazer todas as coisas. Sim, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mas realmente eu nesta manhã quero compartilhar contigo que Jesus não pôde fazer 3 coisas enquanto Ele caminhou na terra. Teologicamente está provado e está escrito que enquanto Jesus caminhou na terra, Ele não pôde fazer 3 coisas. Houve 3, ele esteve limitado, e muitas das limitações que Jesus, estas limitações que lhes foi, de certa maneira, lhes tiveram impostas, continuam hoje a limitá-lo. Daí eu quero fazer-te esta pergunta: será que Jesus pode fazer todas as coisas em ti? Sim, porque nós, inclusive aqueles que creem, queremos que Jesus nos mude, que faça isto, que faça outro, e recordo-vos daquele versículo que diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão ao reino dos céus, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas aqueles que dizem Senhor, Senhor também desejam ser transformados, também querem que lhe sucedam coisas boas, também querem, enfim, ser sarados, também querem que hajam milagres nas suas vidas e no fundo, às vezes dizem, eu até tinha boas intenções, mas afinal as coisas não me correram como eu queria. Até poderíamos chamar, a mensagem podia chamar, em vez de ser pode fazer Jesus todas as coisas em ti, ou todas as coisas, será que Jesus pode fazer todas as coisas em ti? Ponto e vírgula, exclamação, poderia ser 3 coisas que Jesus não fez. Poderia ser também chamada assim a mensagem. Mas o poder restringido de Jesus é aquilo que na realidade evidencia todo o seu poder. Porque quando alguém realmente tem poder, não necessita manifestar o seu poder para evidenciá-lo. Bom dia. Não sei se tu me estás a entender. Os fracos, aqueles que não têm poder, normalmente está provado que para manifestarem que querem, e que podem e que mandam, têm que estar continuamente a evidenciar. Não, eu posso. Eu posso. Jesus Cristo, no seu caminhar, nunca teve que manifestar para provar quem era a sua identidade. Que Ele era o Deus vivo, o Verbo feito carne. Por isso Ele pôde limitar-se, restringir-se, porque essa restrição, essa limitação do Verbo feito carne era exatamente a evidência no seu poder. Vamos ler as Escrituras em Marcos capítulo 6, verso 1 em adiante, e dizendo, partindo dali, nomeadamente partiu de Cafarnaum, chegou à sua terra que é Nazaré, e seguiram os seus discípulos. E chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos que os ouviam estavam atónitos, dizendo, de onde vem este homem? E estas coisas que faz, e a sabedoria esta que lhe foi dada, e como tais maravilhas por suas mãos são feitas? Várias perguntas. As pessoas atónitas. Ai, de onde é que ele veio? As coisas que ele faz, esta sabedoria, uau! Incrível! E cada vez mais hoje as pessoas, também cada vez mais, distribui-se Bíblias, as pessoas gostam de ler a Bíblia, dizem, uau, a história de Jesus é incrível. Cada vez mais o National Geographic faz séries sobre a Bíblia. Uau, espetacular, que história mais incrível. A vida de Jesus, impecável. E é assim que as pessoas ficam maravilhadas. Tal sabedoria, as palavras de Jesus, que profundas. Como que há uma espécie de paralelo histórico. E no verso 3 diz, não é este o carpinteiro? Uau, espera. Maravilhoso, sabedoria,
as coisas que ele faz e em seguida, mas espera, como que, ei, vamos enquadrar isto. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui também connosco suas irmãs? E se escandalizam nele? Ok, ele começou na sua própria terra, ele começou, ok, uau! Como que estava a entrar no ticket para a aprovação. Estava quase a ser aprovado, mas no entanto, rapidamente, deixou de ter a aprovação. Estamos aqui? Rapidamente deixou de ter a aprovação. Mas Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra a nascer em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. Verso 5. Podemos sublinhar o verso 5? Sublinha aí o teu verso 5, só favor. Alguém pode ler o verso 5 bem alto, a primeira parte do verso 5, até a palavra ali? Alguém com boa voz, assim, tipo como voz de tenor? Alguém que tenha queda para a música? Não tens voz de tenor? Não, é? Só até ali. E não podia fazer o quê? Nenhum milagre ali. Ali aonde? De onde é que era Jesus? Não, pensava que podia ser de Belém. Às vezes. Jesus, diz comigo, não pôde fazer ali nenhum milagre. Porquê? Porquê? Porque ninguém acreditava, exatamente como disse o pastor Arão, por causa da incredulidade. Não acreditavam neles. Mas, no entanto, ainda curou alguns. Significa, havia algum reduto que acreditou nele. E pôde fazer ali algumas curas, como diz na segunda parte do versículo. Somente curou alguns poucos enfermos, alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E percorria as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Ele não pôde fazer nenhum milagre ali. E a causa realmente não era porque ele tinha dito anteriormente que ele era um profeta na sua terra e ali não teria grande parte. A causa realmente é porque existia ali incredulidade. As pessoas maravilharam-se da sua doutrina, as pessoas maravilharam-se da sua sabedoria e de algumas coisas que ele fazia. Estamos aqui? E quantas pessoas se maravilham. Nicodemos também se maravilhou, mas no entanto não pôde nascer de novo. Nicodemos maravilhou-se tanto ao ponto, inclusive, de defender Jesus ante o Sinédrio. Mas ele não foi capaz de ir mais além. Mas isso não passa somente fora destas quatro paredes. Isso passa dentro destas quatro paredes. Isso passa dentro das congregações. Isso passa no seio daqueles que dizem: Senhor, Senhor! Maravilham-se com as Escrituras, maravilham-se com alguns louvores, sentem escalafrios, arrepios, mas entram e saem da mesma maneira. Porquê? Será que a mão de Deus está curta? Será que Ele já não faz as mesmas coisas que fez quando caminhou por Nazaré, por Galileia, por Cafarnaum? Faz exatamente as mesmas coisas, mas o problema é que não acreditam. Não creem, literalmente não acreditam. Literalmente estão cheios de incredulidade. Maravilham-se, sim, que história tão bonita, que palavras tão sábias. Ah, Deus é amor, Deus ama-me tal como sou. Maravilhoso! Deus ama-me! Ao menos alguém me ama! E eu pensava que ninguém me amava. Mas Deus ama-me. Entram e saem.
Ai, que bonito aquele louvor. Ele até cantou bem aquelas notas. Tocou-me tanto. Eu até senti uma espécie de escalafrio quando oraram por mim. Entram e saem da mesma forma. Por causa de incredulidade. Exatamente. Mas é que Jesus também ficou admirado com aquela incredulidade. Eles admiravam-se com isso e Jesus continua a ficar admirado com a incredulidade da sua igreja. Jesus continua a ficar admirado porque ele continua a estar disponível da mesma forma que esteve disponível naquele então, da mesma forma que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação do mundo, teve disponível para os seus, e eles não acreditavam e caíam em rotina religiosa e queriam impactá-lo com umas quantas festas e com o levantar das mãos, mas as suas mãos estavam ensanguentadas porque era algo passageiro. Vamos fazer isto rápido, cantar umas coisas, isto já está, não há? Vamos porreiro, vamos continuar na nossa rotina. Ok, Portugal ganhou, está bem, hoje estamos um bocadinho mais vigorosos porque Portugal ganhou. Talvez se Portugal tivesse perdido, estivéssemos menos vigorosos. Ou estivéssemos a criticar a seleção, ou o Ronaldo, ou o Jorge Santos, o engenheiro. Não presta para nada, estes tipos não prestam para nada. Te farteste, eu devia ter um passaporte espanhol, outra coisa qualquer. Eu sou cidadão do reino dos céus, sou um tipo mais espiritual. Aleluia. Ganhasse o que eles ganhavam e tal, já veriam. Marcavam os golos todos. E entrávamos na igreja e saíamos da igreja da mesma forma. Porque estávamos fora de... Sim, já viste os milagres que Jesus fez? Ele até curou o paralítico, o homem da mão seca, Aí a mulher do fluxo de sangue, só lhe tocou a ponta da capa, incrível. Sim, mas é como uma história para muitos que creem, entre aspas, maravilhados, atónitos, mas na realidade ainda estão cheios de incredulidade. Creem em Jesus, nos seus ensinamentos, creem que certas e determinadas coisas, mas depois têm um problema grave com a manifestação do poder de Deus hoje em dia. A questão e o pano de fundo é algo muito simples. Jesus não fazia os milagres para que as pessoas acreditassem. Jesus fazia milagres porque as pessoas acreditavam. E hoje em dia, grande parte das pessoas estão nesta prerrogativa. Estão à espera que Jesus faça um milagre para que eles acreditem. Estamos aqui? Estamos aqui? Pastores, normalmente a coisa é assim. Venha cá alguém dar um testemunho de um milagre para que os outros acreditem. É ou não é? É ou não é? Mas Jesus não estava nessa. Se nós entrarmos nos parâmetros de ensino de Jesus, ele dizia, vai, porque a tua fé te sanou, te salvou, vai. E Jesus, o que é que fazia? Desaparecia. O que ensina literalmente que o princípio do ministério de Jesus não era fazer milagres para que os demais ficassem impactados. Ao contrário, ele fazia os milagres porque quem chegava ao pé dele, diz comigo, acreditava vimente, sem sombra de dúvidas, que ele, Jesus, o Mestre, o Rabi, o podia fazer. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus vivo. Ele era o Messias que eles esperavam. E sem sombra de dúvidas, então o crer, a fé, operava. Porque a incredulidade de hoje em dia nega o poder sobrenatural de Deus. Acredita num Deus, acredita nos seus ensinamentos, mas nega o poder sobrenatural de Deus. Amém?
Entretêm-se entre culto e culto, entretêm-se entre ensinamento e ensinamento, mas negam o poder sobrenatural. Hoje em dia as pessoas aceitam os princípios, aceitam os ensinamentos e dizem, bom, vamos fazer um modelo de 7 passos para chegarmos ao grande sucesso e à transformação através dos ensinamentos de Jesus Cristo, para sermos melhores pessoas. Let's good up to be God up, como dizem os ingleses. E vamos melhorar, vamos todos ser pessoas melhores, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, e todos queremos ser melhores pessoas, mas eu quero dar-te uma boa ou má notícia, tu não podes ser uma melhor pessoa. Porque a palavra de Deus ensina-nos que todos somos maus. Bad to the bone. Deus é bom. Amém? E Deus pode ser bom em nós, mas a nossa essência genética está carregada de maldade. E à medida que a nossa essência genética sucumbe, morre, então a essência de Cristo pode emergir em nós, a sua natureza. Não conseguimos por nós mesmos ser boas pessoas, melhores pessoas. Jesus pode ser melhor em nós porque Ele é bom. E as pessoas tornam-se impermeáveis. Muitas pessoas estão abrangidas pela atmosfera da presença de Deus. E nessa abrangência estão abrangidas pela graça, pela bênção. Mas, no entanto, estão impermeáveis ao poder de Deus. Porque abnegam esse próprio poder. E isso vem através dessa impermeabilização nas suas vidas. Vem através do preconceito. Vem através do prejuízo. Vem através do orgulho. É um pecado que traz uma espécie de anestesia à mente e ao coração e ao espírito, ao poder divino de Deus. E Paulo escrevia a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, dizendo: o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, que pela hipocrisia de homens falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Alguns estão desviados. As suas consciências estão cauterizadas. Querem ouvir coisas boas. Querem simplesmente que lhes deem o lullaby, a canção de embalar para dizer, ok, não há problema, tu continua assim, está tudo porreiro, Deus ama-te tal qual tu és, continua, pois quando chegares ao fim da tua jornada, tu vais para o céu, vai ser tudo uma maravilha. No problem, não há problema. Não há problema, porque muitos apostatarão da fé. Porque dão ouvidos a doutrinas de demónios, darão ouvidos a espíritos que enganam. Negam a eficácia do poder de Deus. Falam acerca de certos e determinados ensinamentos, mas negam a eficácia do seu poder. Negam, inclusive, a eficácia da piedade, do amor real de Deus, que é aquilo que transforma, que é aquilo que evidencia o poder da transformação. Porque Deus, no seu eterno amor, optou por restringir-se a Ele mesmo. E aí é onde está a eficácia. John Bunyan, que escreveu vários épicos livros cristãos, entre eles O Peregrino, que é aquele que é mais conhecido, e outro que é a Guerra Santa, descreve na Guerra Santa exatamente uma guerra acerca da cidade, que é o homem-alma, e havia um senhor que era o Senhor Preconceito, e o Senhor Preconceito tinha 50 homens que eram homens que estavam surdos, que guardavam a porta do seu ouvido, para que então Emanuel, Deus com nós outros, não pudesse entrar. E assim estão muitos cristãos. A sua alma, o homem-alma, tem como 50 guardas surdos, e estão todos na igreja. E Emanuel, Deus com nós outros, continua. Emanuel, Deus conosco, Deus com nós outros, continua a querer entrar, mas há 50 homens surdos em cada ouvido. E não penetra. Faz ricochete. E agarram na Bíblia e leem as Escrituras, mas não entra. Deus connosco não entra. Faz ricochete. Nem é como dizem alguns, não entra por um lado e sai para o outro. Não, faz ricochete. E estão atónitos, maravilhados, como aqueles que olharam para Jesus. Oh, que maravilha! Olha a sabedoria dele. Que maravilha! E põem os MP3 e alguns passam a vida a ouvir louvores.
Aleluia. Mas os 50 guardiões surdos não deixam penetrar mais além. Também Paulo escrevia a Timoteu, na segunda carta. Diz em 3:5, cuidado, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta também destas pessoas. Porque neste número são aqueles que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Sempre a aprender, estão sempre na igreja. E, pastor, mais um sermão, mais um MP3, mais um podcast, mais um player, mais uma prega, mais um ensinamento, mais um livrinho, mais um leaflet, mais uma campanha, mais um ano, mais 2, mais 3. Mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem, diz comigo, resistem à verdade. Com incredulidade negam a eficácia do poder de Deus, o poder sobrenatural que transforma, o poder sobrenatural que começa por fazer o primeiro milagre, que é o do novo nascimento, que Nicodemos estava maravilhado, mas não pôde contemplar o que era nascer do Espírito, não pôde contemplar o que era nascer de novo. Estava maravilhado e reconhecia que Jesus tinha que vir de Deus. Nicodemos foi à noite, Senhor, aquilo que tu fazes, aquilo que tu dizes, tu tens que vir de Deus, mas ele não pode nascer de novo. Assim estão muitos, ai, que bonita palavra, a Bíblia, os louvores, que bom, mas não podem. Resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, não renovam a mente, não renovam o seu entendimento, estão carregados de pecados. Mulheres carregadas de pecados, diz a palavra de Deus. Nécias, diz. Nécias. Ai, para onde se é levado. Diz também a palavra de Deus. Muitos estão como crianças levados por todo o vento de doutrina. Assim está a igreja carregada de pessoas que sim, dizem aleluia, Senhor. Sim, uau, mais uma festa. Uau, a dos tabernáculos. Uau, a festa de Purim. Uau, mais uma vigília. E nada. E depois comparam-se, olha, mas aquele, e o outro. Mas eu sou diferente. Não, mas o que é que se passa? Não. Alguma coisa tem que haver diferente. Alguma coisa. Provavelmente. Era a mesma diferença entre o fariseu e o publicano. O fariseu pensava que era super justo, super próprio, mas no entanto Deus agradou-se mais da oração do publicano. Porque o publicano aceitava que era pecador e o publicano realmente queria ser transformado. O outro já estava todo transformado. Já passava a vida inteira na igreja, ele já sabia aquilo tudo, que ele era melhor que os outros. Eu dizia, eu sou melhor que os outros. Assim passam muitos. Não, eu sou filho de pastor, cara. Filho de pastor. Estou aqui, cara. Eu quero, entendeu? Linhagem real, sacerdócio, irmão. Sou filho de sacerdote, cara. É o síndrome de sacerdote, tá? Sim, tá, cara. Filho do pastor não entra no reino do céu se não nasce de novo, se não vira como criança, meu irmão. Entendeu? Simples. Filho de pastor é meio que filho de nada, cara. Se não nasce de novo, não entra. É o que diz a palavra. Muitas coisas. Porque aquilo que termina as verdadeiras conversões é a condição moral do ser humano. Há exceções. Dirás, há exceções? Claro que há. É a fé quando se acredita. Porque a palavra de Deus diz o seguinte em Hebreus 12:1. Portanto, também nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Podem alguém dizer tão grande nuvem de testemunhas? Tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Podemos deixar o pecado? Podemos deixar o pecado? Podemos deixar? Podemos? É gradual. Ok. Que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós, quando lemos este versículo, então pensamos assim: bom,
vou deixar de mentir, vou deixar de ver pornografia na internet, vou deixar de me embebedar, vou deixar de fumar, vou deixar de amaldiçoar. Começamos a pensar nestas coisas todas. É ou não é? Ok? Mas o essencial desta Escritura, deixemos todo o pecado. Começa por ser o que grande parte das escolas de teologia pensam que o autor da Epístola de Hebreus estava a referir-se mormente. Ele estava a escrever acerca da fé. Diz comigo, fé. Sinónimo, acreditar. Deixemos a incredulidade que tão perto nos rodeia. Deixemos de ser incrédulos, maravilhados pela obra de Deus, aceitando a Deus, que Deus existe, aceitando que Jesus nos ama, mas, no entanto, negando a eficácia do seu poder, sendo incrédulos àquilo que Ele pode fazer na nossa vida. E continuarmos sempre na mesma malesma. É pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. A viagem do caracol. Deixemos todo o embaraço. E aqui no embaraço é tudo aquilo que nos pode perturbar. E aqui encontramos todo o tipo de conduta. E aí podemos encontrar a mentira, o adultério, pois o ser dado ao álcool, às drogas, à pornografia, aquilo, o chiqui, aquelas coisas todas que a gente conhece, não é? Que nos leva à perversão moral e ética da conduta que vai de encontro àquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, o pecado refere-se literalmente à incredulidade daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ponto 2. Jesus não pôde ensinar todas as coisas. Foi outra restrição que continua a ser uma restrição atual. Ele não pôde ensinar todas as coisas. Não pôde. Por causa da incapacidade. Incredulidade, ponto 1. É um problema do ser humano. É um problema daqueles que dizem Senhor, Senhor. Ponto 2. Foi um problema dos seus discípulos. Continua a ser um problema da igreja atual, que é a incapacidade. Falta de objetividade. Falta de receptividade. Ele não pôde, em João 16:12, quando Jesus lhes diz: ainda tenho muito que vos dizer. Há muita coisa que fica por falar. Era aquilo que ele estava a dizer. Pessoal, tinha tanto mais que vos ensinar. Havia muito mais coisas acerca das quais eu queria ensinar-vos acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus que sofre violência. No entanto, só os valentes o podem arrebatar para estabelecê-lo aqui na terra. Mas não o podeis suportar agora. Agora. Jesus teve o seu ensinamento condicionado e teve que ser parcial para atender às necessidades específicas da receptividade dos seus discípulos. Significa que eles não tinham capacidade para poder entender tudo aquilo, todos os mistérios, tudo aquilo que ele tinha para ensinar. Mas, no entanto, entendamos uma coisa, isso significa que da parte de Jesus Cristo houve algo essencial. Objetividade. Diz comigo objetividade. Aquilo que é necessário no púlpito é objetividade no ensino. Aquilo que é necessário no ministério, dia tras dia, é objetividade. Sei quem sou, sei que Deus me chamou, sei onde estou e sei para onde vou. Era aquilo que Jesus sabia, era aquilo que Jesus queria transmitir, apesar de que havia muito mais coisas que ele gostaria de transmitir. Estamos aqui? E aqui é onde muita gente se perde.
E começa a dar voltas e voltas, cativos na sua própria mente, no seu próprio entendimento. Ele ponderou e considerou as limitações dos seus seguidores. Ponderemos. Irmãos, ponderemos as coisas. Quando ensinas, pondera, há limitações. Há pessoas que estão limitadas ao seu entendimento, à sua capacidade, ao seu background. Vamos ver, ele não estava em frente a 12 teólogos, ele não estava em frente a 12 sacerdotes, ele tinha várias pessoas, bom, lá tinha um cobrador de impostos, que era aquele que poderia estar assim um bocadinho, estava lá um doutor e tal, que era aquele que poderia estar assim um bocadinho mais preparado, o resto eram uns pescadores ex e tal. Era a malta um bocado como nós. Estamos aqui? Ele não poderia para lá começar a soltar... Uau! Eles chegavam ao fim e diziam, mas espera lá, traduz-me lá isso por miúdos, se aquilo que ele dizia eles não entendiam. Ele tinha que lhes explicar as parábolas. Eles não percebiam as parábolas. Andaram com ele 3 anos. Estamos aqui. Estamos aqui. E no entanto, muitas vezes nós estamos na igreja e às vezes estamos ali com uma cara assim, parece que percebemos tudo e não percebemos nada. Não há problema. Nada. Entendamos que a verdade capacita, e é verdade que a verdade de todas as coisas, a capacidade determina a apreensão daquilo que nos é revelado. A capacidade determina. Há certas e determinadas coisas para as quais nós não temos capacidade de receber certas e determinadas revelações. Ele quis mostrar-lhes muitas mais coisas, mas não pôde. Porquê? Aquilo que nos passa hoje em dia. Os nossos ouvidos estão sintonizados com outras coisas. Nós estamos no lugar de culto, mas o nosso coração está... O nosso ouvido, os 50 homens surdos, guardas dos nossos ouvidos estão... E a nossa alma está a deambular. Quando é que este termina? Para onde é que a gente vai? O que é que vai ser o almoço? O que é que será? Quando é que estes me dizem que eu vou poder não sei o quê? Será o que... Como é que eu vou não sei o quê? Quando é que... E estamos perdidos em tradução. À medida que há uma progressão na revelação e no entendimento, vamos entendendo várias coisas. Ele estava a falar com eles acerca que era necessário que ele fosse, porque ele iria suportar morte de cruz e ressurreição, e eles não estavam a perceber nada. Ele estava a falar falou-lhes acerca que queria preparar morada, e eles não estavam a entender nada neste Ele disse, bom, não vais ficar órfãos, porque eu vou-vos dar o Espírito, mas repare, vou-vos dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o qual vos guiará, o qual vos revelará toda a verdade. A pergunta-chave é esta, neste ponto, é se nós somos sensíveis para ser ensinados. A grande parte, ou a grande problemática, é exatamente nós pomos assim, no culto, pomos assim, e depois é como falar com os jovens. Eu falo com certos jovens e quando estou a começar a frase, dizem-me logo, não, eu já sei. Então a igreja sofre o síndrome do sabe tudo. Ready on the go, não é preciso mais nada. Então cumpre-se o versículo, vós tendes a unção do santo e a unção vos ensinará todas as coisas. Não é preciso púlpito. Acho que fazemos um erro, provavelmente, ou então simplesmente estamos já no terceiro ponto, que é aquele onde vamos entrar agora. Essa é a pergunta. Somos ensináveis? Mas é aquilo que se sofre na liderança também. Não, irmão, o Senhor para aqui, o Senhor para ali, o Senhor mostra que isto é de Deus para a tua vida. Sim, mas eu já sei que é outra coisa, ok? Já sabes. Quem somos nós ou quem não vale a pena, ok? Se já sabes, então para que é que perguntas? Não, irmão, quero um conselho. Será que mostre-me lá, quando dizes uma coisa que vai contra, não, mas é que o Senhor a mim, pois, ok.
Já sabes, somos sensíveis ao ensino, somos sensíveis à guia. Na realidade, as pessoas estão oprimidas por tradições que não são aquelas que vêm através do ensinamento, da guia. As suas mentes estão seladas à entrada da maravilhosa luz, da iluminação que há em Jesus Cristo e por meio do seu Espírito Santo, que nos liberta de todas as ataduras, que nos liberta de todo tipo de tradição que vem deste mundo. Trazemos as tradições da nossa mente, os preconceitos da nossa mente e do nosso coração e queremos trazê-las ao altar e fazer aí tradições, e não há. E era aquilo que exatamente Isaías trazia, essa profecia por parte de Deus ao povo de Israel, que é que o Senhor me trouxesse exatamente para este tempo. Terceiro ponto, ele não pôde salvar o povo para o qual ele veio, não pôde salvar uma cidade. Finalmente, esta é a terceira coisa que ele fez, que ele não pôde fazer. Ele diz em Mateus 23, 37, e muitas vezes, nós dizemos, não, Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Quantas vezes dizemos? Aleluia! Deus tem um propósito para a tua vida. Há aqui muitas pessoas que ainda não foram salvas. Há aqui muitas pessoas que, sim, aceitam que há um Deus, sim, às vezes maravilham-se com os louvores, sim, às vezes maravilham-se com os ensinamentos, e há muitas pessoas que estão aí, sim, está bem, vêm ao ministério, vão para cá, vão para lá, sim, aceitam muitas coisas. Mas, no entanto, essas coisas do poder de Deus, essas coisas de nascer de novo, essas coisas de deixar as coisas para trás, bom, isto são coisas que a mim, na realidade, causam-me algum constrangimento, causam-me algumas confusões. Ele veio aos seus e eles tinham ali uma grande confusão também. Ele disse em Mateus 23, 37, ele veio aos seus, aos hebreus, aos sacerdotes, ao povo judaico. O povo passou por vários tempos, povos que inclusive não foram oprimidos, foram destruídos várias vezes. E ele disse, Jerusalém, Mateus 23, 37, ó Jerusalém, disse Jesus em voz de lamento, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quisestes. Deus quer. Deus quer. Deus quer salvar-te. Deus quer sarar-te. Deus quer libertar-te de ti mesmo, dos teus preconceitos. Deus quer juntar-te com os seus filhos amados. Deus quer restaurar-te a ti, à tua casa e à tua família. A palavra de Deus ensina: aquele que crer será salvo. Ele e a sua casa serão salvos, diz a palavra de Deus. E Deus não mente, nunca mentiu. Mas o problema é sempre o mesmo, foi o mesmo desde sempre. A incredulidade, as pessoas maravilham, sim, está bem, há um Deus, sim. Até o National Geographic diz, e conta a história de Jesus, incrível. Incrível. Fala de Moisés, uau, Moisés, que homem. Tudo isso conduziu a Jesus, e Jesus, incrível a incredulidade, sim. Claro que é incredulidade. Claro, mas receber o poder de Deus, a receptividade, estamos preparados para receber, porque para manifestar-se o poder de Deus, há que receber o Espírito Santo, receber aqueles apóstolos que o seguiram, não estavam preparados para receber tantos outros ensinamentos, receber ensinamentos, aceitar certas e determinadas coisas é complicado. E aqui vimos o terceiro ponto: Jesus não pôde salvar aqueles para os quais, porque rejeitaram, já tinham rejeitado os profetas que vinham a trazer a mesma mensagem, que vieram todos a falar acerca de Jesus, todos vieram a preparar o caminho a Jesus Cristo, sendo o último deles já do Novo Testamento, que foi João Batista, que veio a preparar o caminho. Era complicado, simplesmente porque aqui há algo. Quantas vezes Jesus falou das mesmas coisas? Quantas vezes os profetas falaram das mesmas coisas? Quantas vezes tu ouves as mesmas coisas? E aqui encontra-se a grande epopeia. O choque da vontade de Deus com o choque da vontade humana. E apesar de que Deus... E aqui encontra-se a resposta, por assim dizer, ao núcleo concentrado da mensagem. Jerusalém havia de ser destruída. E 70 anos depois da morte de Jesus Cristo,
Quando começou a haver no ano 68 a primeira revolta que nasceu em Judeia, a primeira revolta do povo judaico contra o Império Romano que estava liderado por Tito, Jerusalém foi totalmente destruída tal como estava profetizado. E posteriormente foi destruída mais 2 vezes. Mais 2 vezes foi destruída. Mas aqui entendemos uma coisa. Havia um choque entre a vontade humana e a vontade divina. E esse é o choque que Deus vai continuamente encontrar. Deus quer. A pergunta que eu quero fazer esta manhã é: tu queres? Tu queres? Há pessoas que dizem: eu quero mudar. Irmão, eu quero mudar. Eu tenho estas lutas a mim. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quisera que as coisas não fossem assim. Se cá chovesse, as barragens estavam mais cheias, havia mais água para regar, as culturas eram melhor. Se cá nevasse, fazia-se cá ski, como diziam aqueles cantantes. E o que é que Jesus quer fazer? Jesus quer mudar a incredulidade. Jesus quer mudar a tua incapacidade. Jesus quer mudar a tua falta de vontade em vontade. 3 pontos muito simples. Que deixes de ser incrédulo para seres crente e seres um discípulo de Deus. Que deixes de ser incapaz para seres capaz de aprender. Que deixes de ter vontade e que passes a ter vontade. Significa que a tua vontade deixe de estar em choque com a vontade de Deus e passes a aceitar a vontade de Deus para a tua vida. E então aqui entra o poder entender que aquilo que disse Jesus: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, em Mateus 28:18. E então aqui perguntamos: então se me foi dada toda a autoridade, simplesmente porque é que Jesus não toca na minha vida e apesar que eu não queira, eu possa mudar? Entendamos então porque houve a limitação de Jesus. E aqui entendemos aquilo que está escrito. Paulo escreveu a Filipenses 2. E aqui entendemos a humildade de Jesus Cristo. Quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu disse isto com as suas palavras, mas Paulo escreve acerca disto em Filipenses 2 e responde à pergunta: pode Jesus fazer tudo em ti? Sim, se tu aceitares. Sim, se tu acreditares. Sim, se tu disseres: eu sou incapaz, mas tu podes-me fazer capaz que eu aprenda todas as coisas. Sim, eu já não quero que a minha vontade choque com a tua vontade. Eu redimo para a tua vontade. Então o que é que acontece? Entendemos que aquilo que Paulo escreve é: Jesus Cristo não se aferrou à sua divindade, senão que ele humilhou-se a si mesmo. Ele decidiu: eu vou limitar-me a mim mesmo. Eu vou limitar-me a mim mesmo. Eu vou humilhar-me a mim mesmo. Aqui está a grande resposta. Então, nas suas limitações, foi manifestado e foi aperfeiçoado o seu grande poder, para que aquilo que ocorra na tua vida não seja um ato imposto por Deus, mas seja um ato da tua espontânea e voluntária vontade. Assim, nesta manhã eu quero convidar-te a que tu acredites. Acredita que Jesus Cristo simplesmente não é um mito, simplesmente não é uma história. Jesus Cristo não é algo maravilhoso, que tem algumas coisas que aconteceram ao largo da história e tem vindo a falar-se, mas que Jesus Cristo amou de tal forma que Ele remiu-te, Ele pagou o preço por todos os teus pecados. E a palavra de Deus diz: eu primeiramente vos entreguei, vos recebi, falava Paulo, Cristo morreu por todos os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E isto é inacreditável. E Paulo escreveu aos Romanos também e disse que ninguém que nele crê será confundido. Se tu crês que Jesus Cristo, se tu decides acreditar, e aqui põe-se a questão da vontade, então não serás jamais confundido. E Jesus Cristo não somente quer que tu acredites, mas quer que tu recebas. Receba Jesus Cristo. Há que recebê-lo. Há que dar-lhe as boas-vindas, porque as pessoas são aquelas que lhe dão as boas-vindas. Diz a palavra de Deus em Lucas 18:17: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. As crianças, na sua essência, são inocentes. Quando tu acreditas em Jesus Cristo, então começas a ver as coisas com uma perspectiva totalmente diferente.
fazes-te como uma criança, as coisas, deixas de começar a ver maldade à tua volta, começas a ser inocente, começas a dar o benefício da dúvida a tudo o que está à tua volta, deixas de ter as segundas intenções, deixas de começar a ver as coisas com certas e determinadas perspectivas preconceituosas e prejudiciosas. Então aí começa-se a dar passo àquele fruto que não está escrito em Gálatas 5, mas está escrito segundo os Evangelhos, que é o fruto digno de arrependimento, que nada veio de mal procede ao mal, senão que recai toda a maldade. E aí é quando o Rei de Reis e o Senhor dos Senhores está a ser recebido pelos átrios do teu coração e da tua alma, e os teus ouvidos estão a ser destapados. E em terceiro lugar, para que ocorra a total libertação, o total novo nascimento, e que se cumpra a Escritura realmente, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eis aqui que vós sois novas criaturas e tudo o velho já passou, eis aqui que tudo é feito novo. Então aquilo que diz em João 15, 14, é exatamente necessário, tens que obedecer às Escrituras, obedecer à voz de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Há tantos que ficam maravilhados, há tantos que estão sentados nas igrejas, mas no entanto não lhe obedecem. Sim, eu quero ser amigo de Jesus, Jesus é bom, Jesus me ama, mas há que obedecer ao amigo, há que obedecer ao mestre. Então ele diz, já não vos quero chamar servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamei-vos amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Já passámos a barreira de incapacidade para ser capazes para receber a revelação, porque já não somos chamados servos, porque o servo era um empregado, era um escravo, e fomos passados a ser chamados de amigos. Já estamos no círculo de intimidade com Jesus, e Jesus já nos pode falar ao ouvido, já nos pode dizer, esta é a minha vontade, isto é aquilo que vai passar, algo vai passar na tua vida, algo vai passar ali, este é o meu propósito, algo vai passar acolá, tu vais ser usado para isto, tu vais tocar aquela vida, tu vais ser uma porta, e Jesus começa a ter intimidade contigo, vais começar a perceber coisas que antes passaram e tu não percebias, e vais começar aquilo que está a acontecer agora, e tudo vai começar a ser uma nova realidade para ti. Jesus vai mostrar-te coisas que tu nunca jamais te imaginaste que poderias ter vivido, pensado, ou alguma vez dito, falado ou recebido. É aquilo que vai começar a acontecer simplesmente porque passaste a obedecer às palavras de Jesus Cristo. Passaste a obedecer. E então, dá-se mais umas quantas coisas, simplesmente mais 2 versos e termino. Em Hebreus 11:8, o chamado fala acerca de Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele foi chamado, ele não era uma pessoa com muita preparação, em cima vinha de uma família idólatra, foi chamado, obedeceu, e saiu para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, foi sem saber onde é que ia. E foi abençoado, e através de Abraão, todos recebemos essa bênção. E por último, uma vez que obedecemos ou decidimos obedecer a Jesus Cristo, ponhamos-nos de pé nesta manhã e recebamos e fechamos os nossos olhos e ponhamos diante de Deus do altar da sua graça, para que o Espírito Santo de Deus fale profundamente às nossas vidas e aos nossos corações. Então possamos, se realmente trocamos a nossa incredulidade por crer, se realmente aceitamos a Jesus e dizemos, bom, eu em mim sou incapaz, eu não posso ser uma melhor pessoa, eu não posso fazer mais, mas tu podes trocar a minha incapacidade pela tua capacidade. Eu posso passar a deixar de ser ensinável, rebelde, a ser uma pessoa que é apta para ser ensinada, apta para poder receber de ti, para poder receber o teu Espírito Santo, que é aquele que manifesta o teu poder. Eu não quero ser capaz em mim, quero que sejas tu capaz em mim. Eu quero que tu abras caminho para que eu possa caminhar juntamente contigo. Eu quero caminhar sobre as águas contigo. Eu quero que tu me libertes de todos os preconceitos, todas as opressões, toda a religiosidade. Eu quero estar a contas contigo, que os meus pecados, que eram como escarlate, ficam tão brancos como a neve. Eu quero hoje, Senhor, estar diante do teu altar da graça. Eu quero hoje, Senhor, aceitar a redenção dos meus pecados que foram consumados pela sangue derramada por ti na cruz do Calvário, porque tu és Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu não quero resistir-te mais, eu não quero que exista um choque da minha vontade com a tua vontade. Oh meu Deus, eu hoje quero que a tua vontade venha a mim e seja feita aqui na terra tal como é feito no céu. E mais, eu provavelmente, Senhor,
Provavelmente eu sei que vou ter que cumprir o teu chamado, está escrito em Mateus 28, 19, que é de, portanto, ide, porque, Senhor, eu sei que tu não queres somente salvar-me. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho ouvido várias coisas, eu tenho ouvido falar acerca de religião, e eu sei que isto não é acerca de uma religião, eu sei que isto é somente acerca de uma relação. Eu quero relacionar-me contigo como um amigo, eu não quero ser simplesmente um servo, um empregado, um comissionado, eu quero ser teu amigo íntimo e quero ouvir estas palavras de ti, ir e fazer discípulos a todas as nações. Eu quero ir, Senhor, eu quero batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu quero ensiná-los a observar todas as coisas que tu tens mandado, e eu quero ter a confirmação, Senhor, e eu sei que tu estarás connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Porque ele disse: eis aqui que eu não vos deixarei órfãos, eis aqui que eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o qual estará convosco até ao fim dos tempos. Eu hoje, nesta manhã, eu quero convidar-te a que tu feches os teus olhos, e se tu não aceitastes ainda, se tu não acreditastes ainda, hoje é dia de salvação, não é amanhã, é agora, é neste momento, que eu peço-te aí onde estás, possas levantar a tua mão ao céu e aceites a Jesus Cristo e o recebas e o convides a entrar no teu coração, que eu possa destapar os teus ouvidos e tu possas aceitá-lo. Ele não vai fazer nenhum milagre para que tu acredites, ele vai fazer um milagre na tua vida depois que tu acredites. Aceita a Jesus, receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Não saias deste lugar conforme tu entraste. Eu quero hoje, nesta manhã, convidar-te. Se tu entraste neste lugar com vários problemas, com vários preconceitos, com várias ideias feitas, com várias maquinações, que elas hoje possam cair por terra diante do altar da graça de Deus, e tu possas ir a correr esta manhã diante do altar da graça de Deus e dizer: Senhor, eu quero receber não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor, que seja feito na minha vida conforme tu queres, Senhor. Eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu chamado para a minha vida. Pai, eu hoje, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço estes irmãos que levantaram aqui a mão, Pai, que é para salvação, Senhor, que é para renovação. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, louvamos o teu nome, Senhor, levantamos o teu nome em alto, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito, Senhor, por aquilo que tu estás a fazer, Senhor. Damos glória ao teu nome, Senhor, damos glória a ti, porquanto tu és um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de benignidade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, tu tens planos de bem, Senhor, tu já nos redimiste, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nesta manhã, professamos salvação, redenção, no nome de Jesus Cristo, e toda a glória, toda a honra, seja o teu nome, Senhor. Sela esta palavra nos corações aos quais a receberam, Senhor, traz redenção, traz renovação, traz restauração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louva a Deus aí onde tu estás, porque Ele é um Deus bom, um Deus de salvação, um Deus de restauração. Levanta os teus braços aos céus, louva o teu nome, damos glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Tu és Cristo, Redentor e Salvador. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor.